Quer sentar aqui, ó? Senta aqui comigo. Fabiano vai. Ué. Eu fico sozinha aqui, ué, não tem mais ninguém. Audiência pública para apresentação do relatório de gestão do quadrimestre de 2025 para demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. Boa tarde, aos senhores vereadores, ao senhor vice-prefeito, o senhor José Adriano, o senhor contador, secretários municipais, ao público presente e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje, nós estamos realizando essa audiência pública com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas fiscais pelo município, relativas ao resultado de suas receitas e despesas do primeiro quadrimestre de 2025. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que é obrigação do Poder Executivo comparecer perante a Câmara a cada 4 meses para participar de uma audiência pública para essa finalidade. E é para isso que estamos aqui hoje, para assistir à apresentação que será feita pelo excelentíssimo senhor vice-prefeito José Adriano, referente ao período de janeiro, fevereiro, março e abril de 2025. E por se tratar de uma audiência pública, após essa apresentação, nós abriremos espaço ao público presente e aos senhores vereadores para manifestação de questionamento e dúvidas. Passo a palavra, então, ao excelentíssimo senhor vice-prefeito José Adriano. Boa tarde a todos, senhora presidente, vereadora Janaína, obrigado pela recepção nesta casa, vereador Donizete, servidores da prefeitura, secretários, sejam bem-vindos aí a esta audiência pública de avaliação do cumprimento das metas quadrimestrais referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2025. Essa audiência, antes de a gente iniciar, ela tem a finalidade de demonstrar, primeiramente, e avaliar o desempenho na execução orçamentária e financeira do nosso município, nos primeiros 4 meses do exercício de 2025, de forma a promover a transparência da gestão fiscal e permitindo que a sociedade possa acompanhar e fiscalizar os atos da administração atual. Eu queria pedir assim, o pessoal que está presente aqui conosco, que pudessem vir mais para frente, para que a gente possa fazer até um bate-papo. Eu prefiro assim, que nessa explanação, que a gente possa discutir juntos. Nós temos aí o pessoal técnico da prefeitura, do setor de finanças, de contabilidade, que poderão nos ajudar a esclarecer muitas dúvidas que possam existir durante a apresentação do cumprimento das metas do primeiro quadrimestre de 2025. Tá? Obrigado aí a todos. Antes de iniciando, a gente tem aí no primeiro slide, é uma questão bem teórica que a gente já vem falando em todas as nossas audiências, quando se trata aí do cumprimento das metas, que o parágrafo 4º, do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que até o final dos meses de maio
setembro e fevereiro, o Poder Executivo deverá demonstrar, né, e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, né, na Casa Legislativa Municipal. É o que a gente está fazendo hoje. O referência nós temos lá janeiro, fevereiro, março e abril do ano de 2025. Nós pretendemos abordar, durante a apresentação, né, temas como a aplicação dos recursos na área da saúde, da educação, do Fundeb, as despesas com pessoal. Opa, perdão, passou demais aqui. Considerando aí as diferenças entre as receitas e as despesas liquidadas, dentro da nossa execução orçamentária, no primeiro quadrimestre, nós temos aí as receitas, a previsão anual, que está aí 31 milhões, e a previsão de despesas anual também 31 milhões. Para o primeiro quadrimestre, a previsão nossa de receitas era de R$ 10.083.507. Então, a gente observa que a execução do quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril, nós arrecadamos R$ 9.219.840,75. Tá? Então, assim, a gente arrecadou menos do que havia sido previsto, né? Uma diferença pouca, mas houve uma arrecadação a menor. Em relação às despesas, a gente também observa que a previsão de despesas era de R$ 10.333.333,33. Também, né, teve uma execução no primeiro quadrimestre de uma despesa menor, de R$ 8.966.578. Está perfazendo aí um superávit orçamentário que ficou no valor de R$ 253.270,67. Aí nós temos uma relação de receitas, né, dentro da nossa execução orçamentária, as receitas que são receita tributária, receita de contribuição patrimonial, de serviços, transferências correntes, outras receitas, receita corrente líquida, que deu R$ 9.158.650,49. E nós temos a receita de capital, R$ 61.190, totalizando aí, né, um total de R$ 9.219.840,75. Se a gente observar, né, é o valor que nós arrecadamos, né, nesse primeiro quadro da execução orçamentária, que está aí R$ 9.219.000. Do primeiro quadrimestre, exatamente, de janeiro a abril, né, que nós tivemos arrecadação. Aí nós temos um comparativo dos anos anteriores, receita arrecadada em exercícios anteriores. Então, nós temos que em 2021 foi o valor de R$ 20.241.200,45. 2022, R$ 25.018.401,93. Em 2023, R$ 27.567.882,57. E o ano passado, 2024, uma receita arrecadada de R$ 30.055.367,85. E nós temos aí a média de janeiro a abril de 2025, arrecadada até o presente momento, né, que foge um pouquinho da nossa previsão, de R$ 9.219.840,75. Então, assim, se a gente fizer um comparativo... Pois não, Jael. Pelo que a gente está vendo ali, em 2024 foram 30 milhões.
Se nesse primeiro quadrimestre nós recebemos 9 milhões e faltam ainda 2 quadrimestres, então a gente pode analisar lá 9 vezes 3, 27. Então, esse ano de 2025, nós vamos praticamente ficar como o ano de 2023. Nós vamos receber quase 3 mil a menos, né? Então, a gente, se não aumentar a receita. Então, a gente já pode, daqui para frente, dar uma planejada de segurar os gastos um pouquinho para poder fechar o ano certinho, correto? Perfeito. A Joelma é a tesoureira, né, responsável pelas nossas finanças na prefeitura. A colocação dela, né, é bem pertinente para que a gente possa, nesse primeiro quadrimestre, já ir pensando, né, os próximos 2 quadrimestres que a gente ainda tem para enfrentar durante o ano. Então, 2025 é um ano bastante atípico, se a gente for pensar, relacionado com arrecadação, com receitas. Então, a gente tem que ter assim, o devido cuidado para não chegar no final do ano, né, para a gente não deixar de atingir as nossas metas. Tá? Obrigado, Joel. Receitas de convênios e emendas parlamentares. Nesse período ainda a gente não teve, né, então nós não lançamos aí de janeiro a abril do primeiro quadrimestre, no caso. Aí a gente parte para as despesas. As despesas, nós temos despesas com pessoal e encargos, que hoje chegam em seus 3.543.948,54. Nós temos juros e encargos da dívida, que são 52.662,58. Outras despesas correntes, né, que são as despesas cotidianas que a gente tem, despesas fixas, de R$ 3.095.130,60. Nós temos aí os investimentos de R$ 659.009,26 e temos a amortização da dívida de R$ 106.034,01, totalizando aí uma despesa realizada nesse primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, de R$ 7.456.784,99. Aí nesse quadro, fica, acho que talvez distante um pouco para que vocês possam estar percebendo, mas aí nós temos a relação das despesas que foram liquidadas no período. Tá? Nós temos aí, né, a função de governo, as despesas na parte no legislativo, na administração, na segurança pública, assistência social, previdência social, urbanismo. Todas as funções dentro da nossa administração estão estabelecidas aí e mostra, né, no quadro, na coluna do meio aí, o executado, qual foi o valor executado nesse período do primeiro quadrimestre, ou seja, de janeiro a abril de 2025. Então, nós temos aí só a nível de exemplificação, a administração, nós temos aí uma despesa liquidada de R$ 1.052.752,36. Tá? Aí nós temos também um comparativo dos anos anteriores, né, desde 2021 até o 2025, no primeiro quadrimestre. Então, 2021, nós tivemos uma despesa realizada de R$ 3.779.189,30. 2022, nós tivemos aí uma despesa de R$ 5.361.917,68, com uma variação de 41,88% aí. 2023, R$ 6.749.888,52, com uma variação de 25,88%. O ano passado, né, 2024, nós tivemos uma despesa realizada de R$ 9.536.367,37, perfazendo aí um percentual, uma variação de 41,28%. E, né, o que é interessante para nós estarmos comparando é o primeiro quadrimestre agora de 2025,
que até o presente momento, né, o primeiro quadrimestre de janeiro a abril, nós, né, a administração realizou, né, teve uma despesa aí, digamos, realizada de R$ 8.966.578. Aí a gente passa para os limites, né, os índices que nós temos que atingir, que sejam aí, né, preconizados pela Constituição. Por exemplo, os 25% da educação. Nós temos aí a presença da secretária de Educação, a Daniela, que ela pode até, né, acompanhar com a gente e, se for o caso, nos corrigir aí em relação aos índices, né, a aplicação do percentual da educação. Então, nós tivemos aí total das despesas para efeito de cálculo durante esse primeiro quadrimestre, R$ 2.292.103,55. Aí a gente observa que a gente tem aplicado hoje, o percentual que a gente tem que aplicar é 25%, que a Constituição estabelece para nós, né, nos obriga a aplicar a educação. Mas a gente observa que está em vermelho, 27,59% está sendo investido, né, está sendo aplicado na pasta da educação. A gente deveria, né, o valor mínimo nosso a ser aplicado seria de R$ 2.077.034,80, que atingiria aí os 25%. Então, nós estamos aplicando praticamente 2%, quase 3% a mais na educação. Né, nós não tivemos um valor abaixo do limite, né, então, ou seja, em relação à educação, nós estamos cumprindo com as nossas metas, né, previstas aí dentro da administração. Procede, secretária. E a mesma coisa nós colocamos aí também no cenário da educação, a aplicação dos recursos do Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, 70%. Então, nós temos aí o saldo do exercício anterior de R$ 159.170,13. Esse saldo anterior é o que a gente tinha do ano passado para este ano. Certo? Então, é que ficou do ano passado. Já foi gasto. Há muito tempo. Aí temos a receita do Fundeb mais os rendimentos nesse primeiro quadrimestre, né, de janeiro a abril, que a gente está fazendo, né, menção a eles. Nós temos aí R$ 1.370.787,84. E a despesa que a gente tem com remuneração do magistério está de R$ 1.223.762,29. O mínimo a ser aplicado, dos 70%, seria o valor aí, que é de R$ 959.551,49. Ou seja, como nós estamos aplicando no Fundeb, né, com os recursos do Fundeb, R$ 1.223.762,29, nós estamos aplicando a maior no Fundeb, né, nos recursos do Fundeb, R$ 264.210,80. Ou seja, a gente vê que a gente está em um percentual que no mínimo de 70%, mas nós estamos aplicando 89,27% com recursos do Fundeb, demonstrando o nosso compromisso aí, a administração, com a educação do município e o cumprimento das metas dentro da educação. A gente passa agora a aplicação em ações e serviços públicos da saúde. Nós temos aí que o mínimo, né, a ser aplicado de 15% seria o valor de R$ 1.246.220,88, que está aí na nossa quinta linha do nosso quadro, seria o valor mínimo que a gente deveria aplicar para atingir aí os 15% estabelecido, né, na Constituição. Porém, nós vamos ver aí que nós hoje estamos aplicando na saúde, né, para efeito de cálculos aí, o valor de R$ 2.079.746,23.
né, a gente vai observar que o percentual aplicado atinge 25,3%. 10% a mais daquilo que a gente deveria aplicar, digamos, na saúde, nós estamos aplicando, viu, secretário de Saúde? Tudo bem? Tá bem, né? E aí a gente vê assim que dentro das receitas e os impostos e transferências da saúde, nós temos aí 8.308.139,18 centavos. Só que a gente tem que ver que esse valor, que aí parece um valor, né, bastante recheado, a gente fala em 8 milhões, mas são valores que são de recursos vinculados. Procede isso, tesoureira? Não, sim, também os recursos vinculados, atrelados ali, recursos próprios e vinculados. Mas a maioria deles é recurso vinculado, certo? Entendi, desculpa. Entendi, é recurso só da fonte, que é recurso próprio mesmo. Sem os vinculados, eu falei com os vinculados, então esses vinculados não entram aí, né? Perdão. O percentual. E os 25%. A mais na saúde. Perfeito. Que aí atingiria os 2.079.000. Oi, secretário. Sim, mas na saúde, na educação nós estamos chegando nos 27, né? Está gastando na saúde, exato. Aí nós temos um comparativo aí também nos exercícios anteriores, a receita corrente líquida em exercícios anteriores. Nós temos aí de 2021 até 2024, mostrando aí, 2021 nós tivemos uma receita corrente líquida de R$ 18.075.383,05. Em 2022, a nossa receita, né, ela aumentou para R$ 22.853.115,25. Em 2023, nós tivemos também um aumento aí para 23.920,952,77. Se a gente observar, de 2021 para 2022, nós tivemos um aumento maior do que de 2022 para 2023. E 2023 para 2024, nós também tivemos aí um aumento, né, na receita para 26.440.147,05. E a receita corrente líquida nesse primeiro quadrimestre, nós temos aí, levando em consideração os 12 meses, de 26.767.134,90, nós temos uma média de receita corrente líquida de 2.230.594,57. Perfeitamente. Né? Então, se a gente pegar, isso é mensal, nesse valor de 2.230.000, se nós fizermos aí a conta, lá no quadro que a gente apresentou, vai dar os 8 milhões e... Mas, assim, uma colocação e uma indagação que eu acho que é importante a gente falar. Nesse patamar que a gente está, a gente vai ver, assim, que a gente não vai, se continuar nesse mesmo nível, nós vamos chegar em dezembro com uma receita menor do que dos anos anteriores. Sim. É, justamente isso. Sim, sim. Então, eu fiz a colocação no sentido, se a gente continuar nesse nível, é que a gente tem que ficar bastante atento com os gastos, com as despesas.
tende a aumentar. Sem contar que, a partir desse ano, a gente vai ter mais 3% de FPM. Um em julho, outro em setembro e outro em dezembro. Então, a gente tem 3% de FPM a mais no segundo semestre, que vai aumentar a arrecadação. Só está querendo deixar o pessoal animado, né? Outra coisa importante para ver nos números é que, apesar da previsão ser 10 milhões e a gente receber 9, a gente gastou só 8. Então a gente está mantendo a gestão fiscal. Sim. A gente não está gastando mais do que a gente está recebendo. Não, perfeito. Não, perfeito. A colocação do Eduardo assim, é bastante pertinente, que eu ia frisar isso no final, quando a gente observa a previsão de arrecadação do município com a previsão de receitas, nós não atingimos as receitas, mas também não gastamos, né, a maior do que arrecadamos. Então, assim, isso demonstra que o cumprimento das metas quadrimestrais, no caso do município, estão equilibradas, né? A gente está cumprindo com essas metas. Porém, talvez seja necessário aí uma avaliação, né, do que a gente vem gastando a mais com educação e com saúde, né, tendo cuidado para não deixar de investir, né, de fazer aplicação, porém nós temos aí outros compromissos dentro da administração. Perfeito. Sim, sim. Para poder continuar aplicando na saúde e na educação. Sim. Não, quando eu falo assim a mais, às vezes é um tom exagerado, né? Mas a gente tem que ter o devido cuidado, porque nós somos um montante de um grupo, né? Um montante de pastas que, para atender a todos, a gente tem que ter o devido equilíbrio de saber ponderar, né? De repente a gente está atendendo muito a Secretaria de Desenvolvimento Social e estamos deixando a saúde de lado. Ou a gente está atendendo muito a agricultura e estamos deixando ali, né, a educação de lado. Tá? E isso tem que tomar cuidado. E esse é o nosso papel. Aí nós vamos agora com os gastos com pessoal. Aí nós temos o percentual limite, tanto no Poder Legislativo quanto do Executivo, né, o limite da Câmara Municipal de 6%. A gente observa pelo quadro que nós estamos aí atingindo 2,51%, estamos dentro dos limites, fazendo um valor de R$ 670.750,93. Dentro da Prefeitura Municipal, né, do Poder Executivo, nós temos o limite de 54%, né, já alarmante, mas hoje, né, no primeiro quadrimestre, nós estamos atingindo o percentual de 46,73%, ou seja, um total de R$ 12.508.049,91. E o total geral, que seria aí o limite percentual, né, previsto de 60%, nós estamos atingindo 49,24% dentro dos dois poderes. Nos 12 meses. E, vamos dizer assim, finalizando aí, eu creio que a proposta nossa, né, com esses resultados apresentados até o momento aí referente ao primeiro quadrimestre, eu vejo que a gente conclui que as aplicações da educação, na saúde, na assistência social, o pagamento do nosso serviço de dívida, estão dentro aí das normas legais que a administração assumiu. E fica demonstrado aí o cumprimento das metas fiscais estabelecidas no primeiro quadrimestre, né? Ou seja, a administração cumpriu com
com as metas, atendendo aí os requisitos da lei de responsabilidade fiscal. Nesse momento, assim, eu deixo aberto aí, né, embora a gente já tenha feito alguns comentários, alguém que queira fazer mais algum acréscimo, estamos à disposição. Fala, Joelma. Sei que você quer falar. Perfeito. Eduardo, quer fazer alguma colocação? Edivan quer fazer alguma colocação? Não, está perfeito. Está perfeito? Certeza? Não, você não quer nenhuma colocação assim em cima da arrecadação, das despesas? Tendo padrão? Então, tá bom. Senhora presidente, vereador, quiserem. Eu ia abrir mesmo a palavra, né, para o secretariado, quem quisesse estar colocando, fazendo algum questionamento ao excelentíssimo senhor prefeito, ao vereador, né, Donizete, se quiser fazer algum questionamento também. Né, hoje aqui nós temos somente secretariados, né, não temos público aqui presente, né, para estar abrindo a palavra, mas o senhor Adriano já colocou, né, a palavra a vocês. E tem mais alguma coisa, senhor Adriano? Se a senhora for dar sequência, eu queria já passar para finalizar com a leitura da ata da audiência de hoje. Né, Ariane? Viviane quer falar? Não, aí é independente. Você quer falar? Viviane quer fazer alguma colocação, não? Eu acho que quero fazer um agradecimento. Então, depois já fecha a ata, né? Fazer um agradecimento. Gostaria também, né, de estar fazendo agradecimento ao excelentíssimo senhor prefeito José Adriano pela apresentação com transparência das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025 e agradecer também a parceria, o comprometimento, a responsabilidade de cada secretariado. Parabéns a todos vocês, né? Porque é uma equipe que está por detrás dos bastidores, né? De Paulo e Adriano. Parabéns a todos. Obrigado, senhora presidente. Então, a leitura da ata da audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025, São José do Alegre, Minas Gerais. Aos 28 dias do mês de maio do ano de 2025, às 16 horas, nas dependências da Câmara Municipal de São José do Alegre, situada à Rua Caetano Pires, número 105, Centro, neste município de São José do Alegre, foi realizada a audiência pública
para a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2025, em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2020, Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência foi aberta pela presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhora Janaína de Melo Meloni, que saudou os presentes e explicou os objetivos do encontro, destacando a importância da transparência na gestão pública e da participação da população na fiscalização das contas municipais. Em seguida, o senhor José Adriano Pereira dos Reis, secretário municipal de administração, realizou a apresentação dos demonstrativos financeiros e orçamentários, expondo as receitas arrecadadas, despesas realizadas, resultado primário, resultado nominal, dívida consolidada líquida, além de outros indicadores exigidos pela legislação vigente. O senhor José Adriano Pereira dos Reis ressaltou que este é um momento essencial para o controle social e a participação cidadã, e reiterou que o nosso compromisso é com uma gestão fiscal responsável, transparente e eficiente, e finalizou sua apresentação agradecendo a presença de todos os cidadãos, vereadores, servidores públicos, secretários e representantes da sociedade civil presentes. Durante a apresentação, foram esclarecidos os principais pontos sobre o desempenho das finanças públicas no município de São José do Alegre no quadrimestre em questão, destacando-se o equilíbrio orçamentário, o cumprimento dos limites legais com pessoal e dívida, a execução das despesas em áreas prioritárias como saúde e educação. Após a exposição, a palavra foi franqueada aos presentes para perguntas, comentários e sugestões. Nada mais havendo a tratar ou relatar, a audiência foi encerrada às 17 horas. Coloquei 17h30, mas são 17 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por mim, Ariane Correia Bernardes, e pelos demais presentes que assino o desejarem. São José do Alegre, 28 de maio de 2025. Obrigado, estamos aqui. Em seguida, então, faremos audiência pública para a apresentação do relatório de gestão da saúde do primeiro quadrimestre de 2025. Boa tarde, senhores vereadores, senhor vice-prefeito José Adriano, senhora gestora de saúde, público presente e pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. A Câmara está hoje realizando esta audiência pública em conformidade com o artigo 36 da Lei Complementar número 141/2012, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados na saúde e estabelece as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde. Esta lei determina que o gestor de saúde de cada cidade deve elaborar de 4 em 4 meses um relatório detalhado do desempenho, das receitas e dos gastos com a saúde do município. Este relatório deve detalhar os dados da oferta de serviços públicos na rede da saúde, incluindo os serviços próprios do município e os prestados por outros estabelecimentos contratados e conveniados, e deve comparar esses dados com os indicadores de saúde da população local. Segundo manda a lei, o gestor do SUS é obrigado a apresentar este relatório quadrimestral em audiência pública realizada na Câmara Municipal. Essa audiência, então, é uma espécie de prestação de contas da gestão municipal da saúde
aos vereadores e à população da cidade. E para isso que nós estamos aqui hoje, para assistir à apresentação da senhora gestora Aline Viviane Pereira da Silva, gestora da saúde municipal no período de janeiro a abril de 2025, que representa o primeiro quadrimestre de 2025. E por se tratar de uma audiência pública, após a apresentação, nós abriremos espaço ao público presente, aos senhores vereadores, para a realização de questionamentos e a apresentação de suas dúvidas. Passo a palavra, então, à senhora gestora Aline Viviane Pereira da Silva, secretária municipal de saúde, para fazer a sua apresentação. Boa tarde, excelentíssima vereadora. Boa tarde a todos os vereadores, secretários, a todo mundo que está nos assistindo. Então, a gente está aqui hoje, né, para apresentar o relatório detalhado do quadrimestre anterior, de janeiro, fevereiro, março e abril de 2025. Esse relatório, né, como a vereadora falou, ele é quadrimestral e a gente tem que apresentar no final de cada quadrimestre. Vamos lá, para os gastos da saúde, né? Aqui, nós colocamos aqui um gráfico, uma planilha de todo o gasto, o empenhado, o liquidado e o pago. Aí está descrito todos, vem vindo descrito todos os gastos, né? E no final, aqui mostra que o empenhado foi R$ 6.306.345,95. E o liquidado foram R$ 2.665.269,22. E o pago, os R$ 2.076.765,02. E aqui descreve tudo, tá? O rateio do consórcio, serviço de contrato, vencimento, salários, a contribuição com o INSS, a indenização, contribuições, subvenções, rateios de consórcio, os gastos aí com combustíveis, gás, medicamentos, o material de limpeza, de manutenção, material elétrico, hospitalar, todos os materiais. E outros bens, né, de distribuição, as outras despesas, só que não teve ali, está colocado, outras despesas com locomoção, o gasto com a terceirização, o que a gente gasta em relação a softwares, né, de comunicação, mas ali não teve, perdão, 1.829, o auxílio alimentação, outros auxílios, outras indenizações, indenização pela execução de trabalho, serviço médico hospitalar, rateio também que da participação do consórcio público, outras instalações, aparelhos, equipamentos, imobiliários e tudo mais, que foi um gasto de R$ 2.076.000, né, que eu já falei, R$ 765,02. Esse no primeiro quadrimestre do ano de 2025. Aqui mostra, né, como já foi falado anteriormente, o município deveria estar gastando no mínimo 15%, aí está um gasto de 25%, e a gente sabe que a saúde, infelizmente, né, é uma subprefeitura,
ela tem várias surpresas, né? Então acaba que, infelizmente, gasta mais do que devia. E aqui entra as ações. Alguma dúvida aqui, gente? Alguma dúvida? Não? Eu só queria ressaltar uma coisa, falando aqui. Ontem nós tivemos uma reunião e, novamente, foi elogiado em relação ao CIOPS, que é feito, homologado imediatamente. Que até então eles só ameaçavam, né, que se não fosse feito na data, que deixaria de vir recurso. Agora eles só não vão ameaçar, não, eles vão executar isso. Mas, graças a Deus, São José da Alegre está ok. Parabéns, Edivan. As ações aqui está mostrando, né, da estratégia saúde da família, o atendimento odontológico, atendimento de enfermagem, de fisioterapia, de fono, consulta médicas de atenção primária, atendimento com nutricionista, psicólogos, visita do atendimento domiciliar, de nível superior, de nível médio, coleta do citopatológico, que são os preventivos, curativo, o eletrocardiograma, o teste rápido, a administração de medicamentos, retiradas de pontos, atendimento de pré-natal, aferição de pressão, remoção em ambulância, atendimento de urgência e atenção primária com remoção. Isso aqui é um demonstrativo da estratégia de saúde da família. Aqui vem um demonstrativo da UBS. Esse atendimento odontológico, né, que ali a Érica e a Angélica, né, entra nessa parte. No anterior odontológico entra a doutora Isabelle. Aí vem os atendimentos odontológicos, de enfermagem, médico, de dermatologista, endócrino, geriatra. Do geriatra, que está um erro aqui, tá? De ginecologista, neurologista, ortopedista, pediatra, psiquiatra, curativo, eletrocardiograma. Isso aqui é o que é atendido aqui, realizado aqui no postinho de saúde. Teste rápido, administração de medicamentos, retirada de pontos, pré-natal, aferição de pressão. E aqui a gente colocou uma coisa, pacientes faltosos em consultas, né? O que é agendado e que não comparece. Olha lá para vocês verem. Às vezes falam, minha fila está enorme de psicologia, mas lá, ó, 36 faltas. É muito para um município nosso. Fisioterapia, lá, ó, 79 faltas. Exames e consultas dos CISMAS. Aqui é o quantitativo de consultas. Eu posso até deixar à disposição, são bastante coisas nesse primeiro quadrimestre. Aqui está falando de cada exame quantitativo que nós realizamos. Viu, Janaína? Depois a gente pode deixar para você colocar isso aí. São todas as especialidades, todas as consultas, todos os exames realizados pelos CISMAS. Aqui não tem nem pelo SUS, aqui é o CISMAS, que é pago pela prefeitura. Aqui do TFD, né, um tratamento fora domiciliar, as viagens realizadas no primeiro quadrimestre. Então, aqui tem um quantitativo das viagens e totalizou, no mês de janeiro, 102 viagens. Aqui o quantitativo de fevereiro, né, e totalizou 126 viagens. O quantitativo de março, 72 viagens. Em abril, 132 viagens, o quantitativo. Alguma dúvida, gente? Aqui são algumas ações no primeiro quadrimestre. O janeiro branco, né, e roxo, que é da saúde mental e prevenção da hanseníase.
projeto Rondon, com a participação aí da saúde, né? É o projeto totalmente social, né? A participação do Vacimóvel com o projeto Rondon, os encontros de gestantes que acontecem mensalmente, inclusive amanhã, dia 29, às 14h, lá na unidade básica, vai ser a reunião agora de maio. O encontro de gestantes aí em janeiro, com a parceria de equipes multidisciplinares. Aí podemos contar com a nossa pediatra, com a psicóloga, nutricionista. Aí, falando do carnaval seguro, né, uma prevenção. Educação continuada com os agentes comunitários, lá na Estratégia de Saúde da Família, planejando as ações. A vacinação da febre amarela. Os bairros que eles foram a domicílios, Pinhal, Forjos, Cafundó, Machado, Ponte, Água Preta, Pires, Marianos, Forros, Barranco Alto, foi entre o dia 15 e 29 de março. Essas fotos das visitas, do Fundão e Boqueirão. O encontro de gestantes, no mês de março, infelizmente, não deu para acontecer. Aí aconteceram 2 no mês de abril. No dia 10 de abril, não é 14, não, foi no final de abril, a data aqui está errada. Também com a equipe multidisciplinar, dentistas, a equipe da odontologia, perdão, e aqui o educador físico. Amanhã, da promoção da saúde e qualidade de vida, que aconteceu lá na quadra. A vigilância em saúde, né? 100% de prestações de conta realizadas, todos os planos entregues, 100%, planilhas validadas, atas enviadas, tudo 100%, em parceria com a Vigi Minas. A vigilância em saúde, a educação em saúde, diversas educações, mais saúde com a gente, as novas turmas do curso técnico do agente comunitário e do agente de endemias. A gente tem 2 agentes de endemias realizando e temos mais 2 agentes comunitárias também, para se tornar técnico de agente comunitário de saúde. A capacitação e manejo e o manejo de coleta aí de escorpiões. A dengue, no primeiro quadrimestre, com a graça de Deus, é uma realidade diferente da do ano de 2024, né? Graças a Deus mesmo. Baixo risco de dengue, total de imóveis vistoriado 2.239, 100% da zona urbana. O total, né, de imóveis foram 2.000, nós não temos tudo isso, mas foi 100%, foi mais visita do que a quantidade de imóveis. Teve aquisição de tablets para os agentes de endemias, um microscópio, lupa para aquisição, qualificação de larvas colhidas aqui no nosso município. Isso aqui é o monitoramento e vacinação contra a febre amarela, os informativos, curso, né, que teve o manejo clínico de arbovirose e febre amarela, com a participação da Raíssa. Aqui, a educação em saúde e na comunidade com os comerciantes. A Vigilância e Saúde está lá no 3º Congresso Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária, apresentando também um trabalho do município. E desafios existem, né, para nos impulsionar, não para nos parar. Hoje estamos aqui para construir, para aprender e transformarmos juntos. Certo? A palavra está aberta ao público presente. Algum cidadão que deseje fazer algum questionamento à gestora de saúde?
A palavra também está aberta, né, aos senhores vereadores, senhor Benedito, senhor Donizete, o DED, né, o vereador Edson, que está chegando, queira fazer algum questionamento. Então, quero agradecer, né, a senhora gestora da saúde, a senhora Aline Viviane Pereira da Silva, as autoridades presentes, servidores públicos, pela presença. E agradecer, né, aos nobres vereadores que esteve aqui junto com a gente e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Muito obrigado a todos.